Muito bom dia a todos, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez retorno a essa tribuna política para falar do assunto do momento, que é a violência no Rio de Janeiro. E agora, mais recentemente, uma ação do governo federal no sentido de intervir, fazer intervenção federal na polícia do Rio de Janeiro. Essa é uma intervenção insuficiente, é uma intervenção meia-boca. A intervenção tem que ser feita no estado do Rio de Janeiro, como, aliás, eu fiz uma mídia esses dias aqui, preconizando tudo isso. Uma mídia que eu fiz neste canal, uma mídia antológica sobre o assunto. Por quê? A Constituição Federal determina a intervenção federal no Estado de acordo com o artigo 34 da Carta Magna Brasileira. Essa atitude do governo federal é uma atitude política, como eu já disse, meia boca, né? Porque o governador Pezão e sua turma, que na realidade é a mesma turma do Sérgio Cabral, que está condenado a quase 100 anos de prisão, aquela turma perdeu toda a credibilidade, não tem a menor condição, minha gente, de governar mais nada, nem mesmo para ser síndico de um bloco de favela. São pessoas completamente desacreditadas, meu Deus. Governo federal, atente para isso. O governador Pezão, veja bem, Pezão foi vice-governador, alter ego de Sérgio Cabral. Veja bem, minha gente, se tem alguma diferença nisso. São todos do mesmo grupo, militaram toda uma vida na mesma seara. Não tem nada que diferencie essa gente. É o mesmo grupo. Quando não é o grupo do Cabral, é o grupo do Garotinho. Qual é o pior? Qual é o pior? Eu pergunto. Então a intervenção no estado do Rio de Janeiro, pelo governo federal, para mudar tudo que está lá, tudo, porque estão acabando com o Rio de Janeiro. A população do Rio de Janeiro, como eu disse na mídia anterior, a população do Rio de Janeiro está assombrada, aterrorizada. Não pode mais nem ficar em casa se resguardando da violência da rua, porque as balas dos tiroteios alcançam as pessoas dentro de casa, matando adultos, jovens, crianças, gestantes em sua casa, repousando, esperando o dia de dar luz, são alvejadas por marginais e policiais dentro das suas próprias casas. Então a pessoa, como já disse aqui mesmo antes, a pessoa não pode ficar na rua e não pode ficar dentro de casa. Onde ficar? Onde se proteger dos tiros? Porque a bala não avisa. Ela chega, entra em qualquer lugar e mata. Mata. Minha gente, lá no Rio de Janeiro está caindo tudo. São ciclovias e tudo mais. Chegou o caos no Rio de Janeiro. Governo federal, intervenção já. Faça a intervenção, acuda a população do Rio de Janeiro, porque são brasileiros aflitos, preocupados em sua própria segurança, preocupados com sua própria vida. Lá ninguém mais entende, a violência, né, pegou o Estado de forma geral, da favela aos palácios. Tudo contaminado, a malandragem tomou conta do estado do Rio de Janeiro, dos palácios à favela. O que fazer? Governo federal, nós ainda temos uma saída, que é a saída de intervenção no Rio de Janeiro. A intervenção federal, não importa que seja com general, com coronel, que seja com a pessoa responsável, que desmonte o crime que está lá dentro dos palácios e na favela.
nas ruas, na comunidade. O que prevalece hoje no Rio de Janeiro é o crime, porque a população pacata está aterrorizada, intimidada. Então o que prevalece lá é a voz do crime, é o crime, a voz e a ação dos criminosos, palacianos e favelados. É essa a situação. Infelizmente, o Rio de Janeiro chegou a essa condição de estar ingovernável. A marginalidade encontrou com os governos do Rio de Janeiro o terreno propício para se estabelecer e prevalecer. Então, o governo federal, não é hora de fazer de conta, é hora de agir. Essa intervenção meia boca na segurança pública não vai resolver. O problema lá é de gestão. Tem que ser uma gestão com o governador, ou interventor, secretários e secretárias de Estado, confiáveis, pessoas comprometidas com a coisa pública, com a coisa republicana, coisa que não se vê. O governador é um alienado, o governador não fala coisa com coisa. Como eu disse em outra mídia, perguntaram sobre o plano de segurança, ainda não tive tempo de ver. Meu Deus do céu, o maior problema do estado do Rio de Janeiro é a segurança. Ele não trabalhou na confecção, na feitura, na elaboração desse plano de segurança. O que ele vive na lua, está no mundo da lua, está no spa. Quem manda comer demais? Não é? Essa é a realidade. Essa é a realidade. Nós estamos vendo no Rio de Janeiro o que pode acontecer e que, de certa forma, está acontecendo no estado do Ceará, no estado do Rio Grande do Norte, no estado do Amazonas, no estado de Roraima, no estado de Goiás, a violência prevalecendo. Aqui mesmo no Distrito Federal a violência é muito grande. Então, isso se alastrou pelo Brasil. O Brasil praticamente todo está em guerra. Em guerra. Nós precisamos de um ministério forte, de segurança pública no Brasil, que atue, porque esse ministro da Justiça que está aí, ele é especializado em justiça eleitoral. É um homem que não está familiarizado com a segurança pública. O governo federal o presidente da República deveria nomear um ministro da Justiça que tenha alguma prática, que seja uma pessoa do setor para atuar. Agora pegar esse ministro da Justiça, ele é um cara feito, eu conheço muito ele lá do Tribunal Superior Eleitoral. Ele é de lá, já foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral, é uma pessoa notável na legislação eleitoral, no processo eleitoral. Agora, para gerir o Ministério da Justiça e a Segurança Pública brasileira, não é a pessoa adequada, não tem habilidade para isso, não tem formação para isso. E o governo tem que pensar bem na escolha de seus ministros. Agora, essa intervenção federal no Rio de Janeiro só na segurança pública, isso não vai resolver o problema. Naturalmente, vai aprofundar divisões entre as polícias do Rio de Janeiro e as forças de segurança federal que estão lá. Essa é a realidade. Então, eu faço um apelo aqui ao governo federal para fazer uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Retirar, já tem mais do que motivo para fazer intervenção e retirar aquele governador inoperante de circulação. No Brasil, o povo do Rio de Janeiro, o Brasil não pode mais
nem ouvi falar o nome daquela coisa, porque o Rio de Janeiro está efetivamente mal conduzido, destruído pelo governo, tanto do Garotinho, como o governo do Sérgio Cabral, como o governo do Pezão, que tem se mostrado na parte administrativa pior que todos. Pior que todos. Minha gente, desculpe aqui a minha indignação, mas eu já tinha falado sobre esse assunto em outra mídia e volto ao assunto justamente para reforçar a minha indignação, a nossa indignação, que a indignação não é só do povo do Rio de Janeiro, não, é de todo o Brasil, porque o Castelo de Cartas está começando a cair pelo Rio de Janeiro, está afetando o Brasil inteiro. O Rio de Janeiro é um emblema para o Brasil, tanto em coisas positivas como negativas. Então, está sendo um exemplo para a marginalidade do resto do país. E eles vão agir, estão agindo, não perdem tempo, não existe vácuo de poder, porque tem sempre gente à espreita para assumir. Muito obrigado por essa atenção e que Deus nos ajude. E que Deus nos ajude a sairmos dessa situação que infelicita o povo do Rio de Janeiro e indiretamente todo o povo brasileiro. Obrigado.